A cardiopatia reumática é a principal causa de valvopatia nos países em desenvolvimento, e isso é fato. Mas qual seria o principal método diagnóstico dessa patologia tão frequente? E diante desse método, você sabe o que buscar no laudo para estratificar e conduzir o seu caso? Esse é o Clique Valvar Academy, insights diretos e práticos para você aplicar no seu dia a dia. A doença cardíaca reumática é a principal e mais grave complicação da febre reumática aguda. Dentre os pilares de manejo da cardiopatia reumática, o uso do ecocardiograma desempenha um papel importante, permitindo o diagnóstico precoce, bem como diferenciando de outras etiologias. A válvula mitral é a mais frequentemente afetada, iniciando com uma fase de valvulite, a qual pode evoluir com insuficiência valvar e, conforme a doença progrida, pode se desenvolver uma cardiopatia reumática crônica, com a clássica apresentação de uma estenose valvar. Recentemente, houve a publicação de um relatório com recomendações abrangentes sobre o uso do ecocardiograma no diagnóstico e também na avaliação de risco da doença cardíaca reumática. Considerando a lesão mais comum, a insuficiência mitral, antes de avaliar a gravidade propriamente dita, o guideline destaca a importância de avaliar a real etiologia, confirmando ser primária, com envolvimento reumático, ou secundária. Considera-se uma regurgitação grave, valores de vena contracta acima de 7 mm, área da regurgitação maior do que 0,4 cm², volume estimado da regurgitação maior que 60 ml por batimento e fração de regurgitação maior que 50%. Em casos de indivíduos jovens ou com cardite aguda, pode-se observar um movimento excessivo do folheto anterior em direção ao átrio esquerdo, devido ao envolvimento e edema das cordoalhas, movimento que fica menos comum após a terceira década de vida, quando a estenose mitral de fato predomina. O relatório reforça também as lesões características da estenose mitral de origem reumática, como a fusão comissural, que auxilia na diferenciação das calcificações decorrente da estenose degenerativa calcífica, além do abaulamento diastólico e o aparente taco de Hocking ou cúpula do folheto anterior. Em conformidade com a última diretriz brasileira de valvopatias, em 2020, é enfatizado que os sintomas de estenose mitral se tornam mais frequentes e relevantes à medida que a área valvar diminui, influenciados também por fatores que aumentam o fluxo transvalvar, como situações em alto débito cardíaco. Pacientes com uma área valvar acima de 2,5 cm² geralmente são assintomáticos, enquanto uma área inferior a 1,5 cm² sugere lesão grave, diferente da antiga diretriz brasileira lá de 2011, que classificava a lesão grave abaixo de 1 cm². Se a planimetria for utilizada, é importante posicionar o eixo curto da imagem na ponta da válvula, margeando as bordas, para evitar superestimação, podendo-se recorrer à ecocardiografia tridimensional devido à sua maior precisão. Além da avaliação anatômica, é necessário considerar o gradiente transmitral, o tempo de meia pressão, ou PHT, e os valores da pressão sistólica da artéria pulmonar, juntamente com suas limitações e cuidados na medição e interpretação. Em pacientes com fibrilação atrial, que não é incomum nesses casos, são necessárias pelo menos 5 medições do Doppler para avaliar o gradiente, devido a alterações do tempo de enchimento diastólico e a ausência da contração atrial. Além disso, é importante considerar a possibilidade de lesões simultâneas na válvula mitral e aórtica, visto que, em caso de insuficiência aórtica moderada ou grave, o valor do PHT pode ser significativamente alterado. Ao falar-se das lesões aórticas reumáticas, tanto neste novo guideline como na Diretriz Brasileira de Valvopatias, de 2020, a estenose aórtica é classificada como grave quando tem uma área valvar menor do que 1 cm², velocidade do jato maior que 4 metros por segundo e o gradiente médio acima de 40 mm de mercúrio, a área indexada 0,6 cm² por metro quadrado. Diferente da estenose aórtica degenerativa, causa mais comum de estenose, que ocorre em maior frequência em idosos, a estenose reumática é causada pela fusão comissural com espessamento fibrótico e retração dos folhetos, resultando em um formato triangular ou arredondado do orifício durante a sístole. Além da avaliação direta da válvula, deve-se prestar atenção a lesões complementares, como hipertrofia ventricular esquerda e disfunção diastólica, como também para variações hemodinâmicas, dentre elas o aumento do gradiente transvalvar durante o exercício e alterações de pressão de artéria pulmonar, principalmente em casos de outras lesões concomitantes. Como nas lesões degenerativas, em casos de estenose aórtica, baixo fluxo e baixo gradiente, o ecocardiograma com estresse é uma boa ferramenta para o auxílio da classificação da lesão.
Por fim, a diretriz também fornece recomendações sobre a avaliação do envolvimento reumático da válvula tricúspide. De forma geral, a válvula tricúspide apresenta acometimento geralmente secundário a lesões mitrais e ou aórticas, pelo aumento das pressões de enchimento das câmaras esquerdas e, consequentemente, aumento das pressões da artéria pulmonar, retrogradamente. Dessa forma, considerando o papel crucial da ecocardiografia em todas as etapas do tratamento da cardiopatia reumática, é recomendada uma abordagem abrangente e integrativa, levando em conta não apenas os pontos fortes, mas também as limitações e utilidades de cada modalidade ecocardiográfica. Agora vamos trazer alguns apontamentos diante disso. Mais de 40 milhões de pessoas atualmente possuem doença cardíaca reumática e em torno de 300 mil morrem por essa condição todos os anos. Assim, os profissionais de saúde devem estar cientes dessa doença e ter uma sólida compreensão de como diagnosticá-la e tratá-la. O ecocardiograma é a ferramenta diagnóstica mais importante no reconhecimento da doença cardíaca reumática. É essencial aproveitar todas as modalidades disponíveis da ecocardiografia para obter detalhes anatômicos e hemodinâmicos precisos das lesões valvares para o diagnóstico e planejamento estratégico do tratamento. Eu sou o Thiago Bignotto e você acabou de ouvir mais um podcast da plataforma The Valve Club e hoje com o nosso programa Academy. Orientados pelo Dr. Manuel Felipe, Clara Maria Santos Vanderlei e Gabriel Senes Veloso Ribeiro, escreveram um excelente texto sobre os highlights da ecocardiografia na cardiopatia reumática. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site. E sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima. Valvecast.